Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 27 de agosto de 2025. Como conselho de Gilberto Gil ajudou Preta a ter menos medo da morte, parte 1. Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos. A cantora tratava um câncer do intestino desde 2023 e, em 2024, contou que encarava a morte com outro olhar após um conselho do pai, Gilberto Gil. No início do tratamento, Preta passou por uma experiência de quase morte, após enfrentar uma sepse que a deixou muito debilitada. No programa Conversa com Bial em 2024, Preta contou que Gil disse algo que ela demorou a elaborar. Se estiver sendo muito pesado para você e se for sua hora, aceite. Se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo dessa forma que você está lutando, teria dito Gil para a filha. De acordo com Preta, esse momento foi um divisor de águas, que fez com que ela tivesse menos medo do fim da vida. Refletindo naquelas madrugadas muito difíceis no UTI, fui me conectando com a energia da morte, que é de vida também. Eu comecei a pensar, porque era uma realidade. Eu sempre tive fé. Te digo que mudou. Hoje tenho menos medo da morte, relembrou a cantora no Roda Viva, também em 2024. Não tenho mais aquela angústia. Mas a doença humaniza de verdade a morte, te aproxima muito da morte. E você faz uma desconstrução desse tabu. Sobre o medo da morte, Allan Kardec esclarece na Revista Espírita de fevereiro de 1865 que a morte não é cercada senão de cerimônias lúgubres que mais aterrorizam do que provocam esperanças. Se representa a morte, é sempre sob um aspecto repelente, e jamais como um sono de transição. Todos os seus símbolos lembram a destruição do corpo e o mostram horrível e descarnado. Nenhum simboliza a alma se desprendendo radiosa de seus laços terrenos. A partida para esse mundo mais feliz não é acompanhada senão pelas lamentações dos sobreviventes, como se acontecesse a maior desgraça aos que se vão. Dizem-lhe um eterno adeus, como se jamais pudessem revê-los. O que lamentam por eles são os gozos daqui de baixo, como se eles não devessem encontrar gozos maiores no além-túmulo. Que desgraça, dizem, morrer quando se é moço, rico, feliz e se tem pela frente um brilhante futuro. A ideia de uma situação mais feliz aflora debilmente ao pensamento, porque não tem raízes. Tudo, pois, concorre para inspirar o pavor da morte em vez de fazer nascer a esperança. O homem sem dúvida levará muito tempo para se desfazer desses preconceitos, mas lá chegará à medida que se firmar a sua fé e que ele fizer uma ideia mais sã da vida espiritual. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas após a morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu está levantado, o mundo invisível nos aparece em toda a sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas foram os próprios habitantes desse mundo que nos vieram descrever sua situação. Nós os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça. Nós assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está para os espíritas a causa da calma com que encaram a morte, da serenidade de seus últimos instantes na terra. O que o sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Eles sabem que a vida futura é apenas a continuação da vida presente em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança com que esperam o nascer do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos de que são testemunhas e na concordância desses fatos com a lógica, as aspirações íntimas do homem e a justiça e a bondade de Deus.
Além disso, a crença vulgar coloca as almas em regiões só acessíveis ao pensamento, onde elas se tornam de certo modo estranhas aos sobreviventes. A própria Igreja põe entre elas e estes últimos uma barreira intransponível, pois declara que todas as relações são rompidas e toda comunicação é impossível. Se estiverem no inferno, toda a esperança de revê-las está perdida para sempre, a menos que se vá também para lá. Se estiverem entre os eleitos, estarão totalmente absorvidas por sua beatitude contemplativa. Tudo isto estabelece entre os mortos e os vivos uma tal distância, que se olha a separação como eterna, por isto ainda preferem tê-las perto de si, sofrendo na terra, do que vê-las partirem, mesmo para o céu. Ademais, a alma que está no céu é realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos queimando eternamente. Para os espíritas a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que dela faz um ser definido que o pensamento abarca e concebe. Isto já é muito para fixar as ideias sobre sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre algo real. Eles não são mais representados como chamas fugidias que nada lembram ao pensamento, mas sob uma forma concreta, que nos mostra melhor como seres vivos. Depois, em vez de estarem perdidos nas profundezas do espaço, estão em redor de nós. O mundo visível e o mundo invisível estão em relações perpétuas e se apoiam mutuamente. Não mais sendo permitida a dúvida sobre o futuro, o temor da morte não tem mais razão de ser. Ela é encarada com sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida, e não como a porta do nada. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de agosto de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.